Olá, sejam bem-vindos ao Eventos em Debate, porque se tem evento, tem história boa para contar. Um podcast onde o bastidor vira pauta e os eventos são contados de forma leve, divertida e verdadeira, para te inspirar a criar um casamento elegante, mas com sua essência e com sua personalidade. E hoje estamos aqui com os nossos apoiadores, Vinícola Marco Luigi e nossa maquiadora, Julie Goulart. E hoje estamos recebendo aqui para conversar com a gente, falar sobre esse mundo dos eventos. E um momento que é tão importante, que é a escolha das músicas para a cerimônia. Principalmente aquele momento de emoção. E também para o receptivo. Então estamos recebendo aqui hoje o Rafa Lome, do Casamentos Inesquecíveis. Olá. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês Prazer, hoje. Rafa. Para a gente falar sobre a parte da música que é aí o nosso trabalho, né, nesse mundo dos eventos. É a cortina musical, isso balão de aí. emoção. Então, Rafa, para a gente começar, fala para a gente um pouquinho sobre a história da tua empresa. E também, como é feito essa escolha das músicas junto com o cliente, com o cerimonial? Como é que começa esse teu processo? A Casamentos Inesquecíveis surgiu há mais de uma década, a gente está aí há bastante tempo no mercado, já vivemos várias fases, né, do mundo de eventos. A gente faz casamentos, claro, que são o principal segmento de evento que a gente realiza, mas também corporativo, outros tipos de eventos fazemos também com projetos diferentes, né? E eu acho que o grande diferencial da nossa empresa é que ela é muito fluida na questão dos formatos. A gente realmente produz a parte musical especificamente para cada casal. Nós não temos aí formatos enlatados assim que você escolhe entre A, B ou C. Né? A gente tem muito essa escuta ativa por nossa parte, né, em relação aos noivos, ao contratante, e com base nessa conversa que surge, desse briefing, surge como vai ser a música do grande dia. E aí a gente, com o nosso elenco de músicos, que tem mais de 50 músicos de todo o estado, a gente organiza equipes e formatos que vão atender aquela demanda, né? Como a gente entra num processo de casamento? Geralmente através da cerimonialista, da assessora ou do assessor, que depois de ter feito as etapas iniciais, onde já está definido data, local, formato do casamento, que estilo, né? Encaminha para a parte das atrações artísticas, né? E aí entra a gente com a parte da música. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse contato já é feito em primeira vez, digamos assim, pela cerimonialista, que nos solicita aí um orçamento, dá algumas informações prévias de como vai ser esse casamento, aonde, horário, porque isso interfere, né? Sim, a hora com do certeza. dia, se é pela manhã, se é à tarde, se é à noite. Igreja ao ar livre. Igreja ao ar livre, se tem algum conceito específico no casamento. E aí também esse briefing dos noivos, né? Os noivos que dão algum caminho criativo. Porque assim como o vestido de noiva, a parte musical é uma obra de arte, né? É uma produção artística. É como pintar um quadro, é como fazer o vídeo, o filme do casamento, a fotografia. Tudo envolve muito uma questão artística, não é uma produção em série e nem teria como, né? Porque é o artista produzindo ao vivo, só que daí nesse caso produzido por uma encomenda dos noivos, né? Sim. Rafa, hoje eu vejo que a gente contrata, né, os músicos ali com uma formação que os noivos idealizam, ou às vezes sugestões da produtora, e depois é feita a escolha das músicas, né? Mas essa escolha às vezes interfere na escolha da formação, ou a formação interfere na escolha da música também? Sim, muda, tem interferência, a gente, na medida do possível, sempre tenta ter uma breve conversa com os noivos antes da contratação, porque a gente pega nessa conversa com eles nuances daquilo que eles gostam. E a música que eles gostam, muitas vezes, vai influenciar no formato que tem que ser escolhido. Claro que eu digo assim, se a gente opta por um formato clássico, com piano, cordas, né, a gente tem ali um formato que é clássico, que fica bonito, a gente consegue basicamente fazer qualquer tipo de repertório numa versão tocada por esses instrumentos, né? E isso também deixa a cerimônia agradável, bonita, dá uma linha criativa do início ao fim. A gente teve muitos casos já que o noivo gosta de rock, por exemplo, e a gente faz uma versão do rock em cordas, né? Que fica bonito na cerimônia, o noivo reconhece a música que ele gosta e ao mesmo tempo a gente
Que Tá maravilha. trazendo esse tom artístico pro casamento. Nesse mesmo casamento pode ter a marcha nupcial, que é um clássico, né? Uhum. E as duas músicas vão coabitar essa mesma cerimônia sem ter grandes diferenças. Mas sim, a escolha interfere. Claro que a gente está aqui para isso, né? A gente conversa com os noivos e vai assessorando eles nessa escolha para que fique adequado para o sonho deles. Né? A gente sempre espera enviar para vocês um tempo de antecedência suficiente para que vocês consigam, às vezes, o que não está no repertório de vocês ensaiarem. Mas hoje, para os noivos, assim, que estão montando o seu repertório, que ainda vão mandar para vocês, qual é o tempo ideal, assim, que seria o ideal para vocês que a gente passasse, vocês olhassem esse repertório e dissessem, esse não tem, mas eu consigo ainda retirar essa música? Sim. No processo da escolha musical, eu sempre sugiro que no momento que eles decidirem casar, eles já criem uma playlist no Spotify, em outra plataforma, e cada vez que eles lembram de alguma música legal, ou que faz parte da vida deles, sabe, tá viajando, ouviu no rádio uma música que lembrou, eu gosto tanto dessa música, salva na playlist, faz uma grande playlist lá, que sem compromisso nenhum de ser escolhida ou não aquela música, mas ela ajuda muito na seleção, sabe? Em termos de tempo, se a gente receber o repertório um mês antes do casamento, tá excelente. A gente já tem tempo hábil para produzir a música, fazer toda a produção dos arranjos, ensaiar, né? É suficiente. Mas essa playlist que vem de antes, ela não coloca os noivos numa posição de ter que definir em cima naquele período. Que esse estresse de ter que fazer alguma coisa naquele determinado período, às vezes produz uma ansiedade, uma né? ansiedade que é desnecessária para eles, né? Eles têm tanta coisa para escolher, para definir, para lidar. E essa parte, então, tu define mais próximo ao casamento. Mais próximo ao casamento. Isso aí. Tem casos e casos. Tem noivos que no dia que contratam já dizem, eu quero a música tal, meu sonho é entrar com a música, com esta música, meu sonho é ter um piano no meu casamento, é violino, é uma orquestra, a cantora cantar essa música. Então, alguns já têm muito definido. Outros que não têm tanta proximidade com o universo musical, não sabem exatamente o que eles querem. Mas a gente vai mostrando opções e eles vão listando, né? E aí, para esses, a gente diz, tudo que é música que vocês gostarem, não importa o estilo, nada. Faz uma lista, salva. Vai salvando. Que aí lá mais perto da data eu chamo vocês, e eu realmente chamo eles, ou a cerimonialista lembra, né, um mês antes. Agora a gente vai começar a escolher as músicas. E aí faz reunião. E tu faz alguns testes para eles escutarem? Não precisa. A gente tem muito vídeo no Instagram, que acho que eu digo sempre para eles, entrem no nosso Instagram e vocês vão maratonar. Porque tem muita coisa. E todos os vídeos ao vivo. Isso, meninas, é uma coisa que eu deixo sempre muito claro, eu gosto de reiterar. Para contratar a música do teu casamento, peça vídeos ao vivo. Porque aquilo que está gravado em estúdio, com correção, faz com a edição, diferença. Não é a mesma coisa que tu vai ouvir no dia do teu casamento. Então, leva muito em conta se o teu fornecedor está colocando vídeos ao vivo e na hora do casamento, no dia do casamento, o som é este. Porque é isso que tu vai ouvir lá na tua cerimônia. Então, privilegiar isso, né? Pessoas que estão fazendo vídeos ao vivo. Então, eu digo para eles, olhem lá, maratonem os vídeos do Instagram, vejam o que vocês gostam, porque às vezes muitas ideias vêm dali, de escolhas de outros casais. Eu realmente gosto dessa música, olha que bonito que ficou, com o violoncelo, com o piano e tal. E acaba ajudando na escolha. E já aconteceu, Rafa, de tu escolher todo o repertório e depois a noiva e o noivo não gostarem? Não gostarem nunca aconteceu. Graças a Deus. É sempre uma satisfação imensa. Então, o que pode acontecer é na semana do casamento lembrarem de alguma música que não estava no script, né? Porque é isso. Puxou lá da memória alguma coisa que é super importante para a história deles. E aí, claro, que a gente vai atender, vai dar um jeito de incluir. Sim. Que o mais importante é realizar o sonho deles. E tem um número de músicos X, assim, que tu coloca em cada casamento, ou não? Ou é tu que escolhe, assim, vai ter o piano, vai ter, enfim... É uma equação, né, que envolve várias coisas. Envolve o local, que às vezes é numa igreja que é pequena e não tem muito espaço, então a gente não vai colocar lá 10 músicos numa igreja que já é limitado até o número dos próprios convidados. Então... Por que é importante a cerimonialista estar envolvida desde o início do processo? Porque ela, na cabeça dela, já entende espaço, horário do dia, estilo da cerimônia,
o orçamento, já tem na cabeça Sim. de quem está organizando todas essas coisas. Mais ou menos ela, como né, a Vivi já trabalha com a gente há muito tempo. Então ela sabe na cabeça dela, ó, esse casal tem esse orçamento, então vamos botar X número de músicos, mais, menos, vai ser numa cerimônia ao ar livre, numa igreja. Se tem mais convidados, quando tem bastante convidado, é indicado ter mais músicos para ter mais som, sabe? A gente preencher mais a cerimônia. Então a gente parte assim de trios, por exemplo, um trio de piano, violino, violoncelo. Aí pode acrescentar mais cordas, um quarteto, pode colocar cantores, pode colocar a clarinada para a entrada da noiva, pode ter a harpa. Enfim, o formato é bem flexível. Mas, de novo, a gente parte sempre do desejo dos noivos e do conhecimento da cerimonialista, que juntando todos esses pontos, que às vezes não é uma coisa que está registrada e escrita, né? Tá mais na experiência mesmo, principalmente na experiência do cerimonialista de dizer, para esse casamento, claro, os noivos vão dar a palavra deles de dizer o que eles gostam, Sim. mas o cerimonialista sabe encaixar todas essas peças. Sim, saber. E, inclusive, ganha tempo, né, Vivi? Com certeza, para vocês. E Rafa, isso acontece muito com casamento na igreja, que os noivos escolhem músicas com muitos instrumentos, com orquestra, são músicas mais clássicas, né? Como trazer isso, porque eles querem a mesma musicalidade daquela música lá, mas com uma formação menor. Vocês usam melodias? Como é que vocês costumam trabalhar daí para conseguir atender esse desejo, mas numa formação menor? Tudo é experiência, né, Vivi? A gente aprende ao longo da vida, vai aprendendo a resolver os desafios que surgem, né? Porque, de novo, o mercado de casamentos, ele vive de tendências. Não adianta, né? A gente vê que cada ano a tendência muda e para música não é diferente, é igual. Então, eu estava contando antes no bastidor que quando eu iniciei, a tendência era ter corais no casamento, né? A gente tinha aí 30, 40 pessoas cantando numa cerimônia. Depois isso foi se alternando, teve épocas em que era mais moda ter só instrumental, e hoje está bem variado, tem instrumental, tem cantado, mas assim, às vezes é um cantor, dois, três, não tem mais aquela tendência que tinha, né? Orquestra, assim, como é um clássico, sempre vai haver. Então, se os noivos têm espaço, orçamento e desejo, a gente coloca uma orquestra inteira. Caso contrário, se algum desses fatores não está contemplado, a gente pode fazer adaptações que vão reduzir um pouco, né? Então, hoje, por exemplo, para a gente ter uma boa sonoridade, coloca um piano, um quarteto de cordas, sabe? Isso já dá um som bem bom, assim, faz uma cerimônia linda, emocionante e tem bastante sonoridade, ocupando menos espaço, né? A gente vai sempre jogando, fazendo adaptações que ajudem a chegar no resultado que os noivos desejam. E também a gente tem que sempre pensar, outra coisa que mudou muito, né, no mundo dos casamentos, aliar a parte estética à parte sonora. Que eu me lembro que no início, há muito tempo atrás, bastava o músico ir lá e tocar super bem, né? Até os músicos às vezes nem apareciam, ficavam lá em cima, naquela cantoria da igreja, ou em algum lugar, ou atrás das colunas, do lado, assim, porque importava o som. Mas a gente sabe que o casamento, a festa, a cerimônia também é imagem. Então isso mudou um pouco o perfil e a nossa ação, que hoje os músicos ficam geralmente na lateral do altar, na frente. Os instrumentos, a gente escolhe também instrumentos bonitos, né? O violoncelo, o violino, que tem uma presença visual, né? São instagramáveis, eu brinco. Sim. A harpa, que é aquela harpa linda que é tocada. Acho maravilhoso pro receptivo. Isso, e todos os músicos super alinhados, com a roupa perfeita, o terno, o vestido, todo mundo bem produzido, porque os músicos da cerimônia também são atrações do casamento. A gente tem que pensar que o casamento é um grande palco, do início ao fim, e quem aparece está em cena, né? Inclusive nós que trabalhamos no bastidor, o produtor, quem está assim, auxiliando as equipes que estão lá na frente, também tem que estar... Com discrição, mas com elegância, né? Exatamente. Isso aí. Então isso é uma coisa que a gente nota que vai evoluindo ao longo do tempo, né? Mas já aconteceu de uma noiva, de um casal, escolher uma música e escolher uma formação que não contempla aquela música e vocês não conseguirem fazer ou explicar que aquela composição não atendia? Já aconteceu. Com o tempo acontece tudo, né? Acontece um pouco de tudo, né? Depois da primeira década, tudo tu já viu, né? Acontece. A gente tem que ir pesando vontades, desejos e possibilidades, né? Aquilo que é possível fazer.
E aí, se escolher uma música muito difícil ou muito, sabe, que não faz sentido naquele formato ou naquele ambiente, porque pode acontecer. Hoje a gente vai para cidades maiores, assim, que tem muito casamento em igreja. As igrejas têm aquela série de normas, né, Vivi? Sim, as Que a igrejas, gente vê, sim. né? Igrejas que tem muito casamento ou em cidades muito grandes, elas vêm, antes da gente chegar lá, já vem uma Já vem uma lista, assim, lista ó, de que não regras, pode, não normas. pode, não pode, essa música não pode. Nossa, eu sou de uma época que tinha que mandar as letras das músicas pro Antes o padre padre avaliar, né? aprovar, Aprovar. Sim. entendeu? E eu sempre digo assim, se tem a regra é porque alguém aprontou, Aham. né? Então, assim, acho que em virtude de as pessoas também não terem muita essa noção, ou, sei lá, tem gente que não tem noção, né? Sim, E total. que extrapola aquilo que é Extrapola, né? aceitável, E uma daí vez que tu leva... faz na igreja, né? Uma vez que tu faz na igreja, eu acho que existe uma norma, uma regra e um respeito pelo local, né? Acho que o ar livre te permite algumas coisas, uma Outros celebração. ambientes, É, né, uma celebração também. é sempre celebração, então eu acho que, né? É. Mas Mas a a igreja igreja é ainda, diferente, ainda né? tem a solenidade de tu estar num ambiente sagrado, Com né? certeza. Independente de qual igreja seja, Uhum. né? Porque a gente faz várias religiões Não, também. e isso interfere até no vestido. Total. Total. Então, alguns modelos não são permitidos na igreja. Alguns padres ainda mais Né, regrados, eles não permitem decote, né? De mandar a Sim. noiva tapar quando chega na igreja se tiver decote. Então, Exatamente. toda essa questão. Então, algumas né? igrejas É, exigem isso, né? E a gente tem que respeitar. e faz parte. Se, Faz se a pessoa parte, optou faz por casar na parte. igreja, ela que tem que se adaptar àquele ambiente, e não o contrário, Sim, né? com certeza. Não é a igreja que tem que fazer o que tu quer porque tu tá indo casar lá. É o contrário. Eu que quero casar na igreja tenho que me adaptar àquilo que... As regras da As igreja. regras dali. Claro, hoje já flexibilizou, eu acho que também as pessoas já têm um pouco mais de discernimento do que deve, não é adequado, né? E aí as igrejas também deram uma suavizada. Sim. Mas ainda tem observações a se Tem. fazer. É um ambiente sagrado, de silêncio, de respeito. Então, acho que... Rafa, mas conta pra gente aqui, né? Eu sei que tu tem história aí pra contar. E quando eu te perguntei sobre essa música, eu senti que tem algo pra contar aí pra nós, né? Conta um perrengue aí pra nós ali sobre as escolhas, formação musical. O pessoal gosta da fofoca, Claro, né? isso aí, bastidores. Parte boa é muito fácil, né? A gente vai aprendendo, né? Eu acho que quando a gente inicia, a gente tem não é uma inexperiência, mas assim, a gente está ainda mais despreparado para os problemas que a vida vai nos trazer, e a gente, em primeiro lugar, quer agradar o cliente. Então a gente se coloca em saias justas, eu acho, principalmente no início, que depois a gente aprende a driblar, né? Nós tivemos uma vez um casamento que foi assim, ó, eu só não larguei a profissão naquela ocasião por Tu detalhe. repensou. Eu pensei. Eu tinha contato com a noiva. E a noiva, então, mas isso faz muitos anos, faz tempo, só que já tinha o WhatsApp, eu lembro disso. E aí ela tinha meu WhatsApp. E aí ela escolheu digamos assim, sei lá, era tipo um quarteto de cordas, né? Perfeito, contratado, tudo certo. E aí ela me mandou um vídeo de referência, tipo assim, eu queria essa música aqui, mas desse jeito. No vídeo era tipo assim, ó, 60 pessoas tocando. Era uma orquestra gigantesca, entendeu? E ainda tu ouvia aquilo e tu via que era gravado em estúdio, não era nem uma gravação ao vivo, né? Tem tempo, porque essa história é longa, tá? Só avisando. Pode contar. A trama se adensa. E aí, eu sim, né? Eu disse pra ela, sim, a gente vai fazer uma versão dessa música com os 4 instrumentos que vocês contrataram, porque ali são, sei lá, 50, 60, e a gente vai ter um quarteto que é bem menor, mas vamos fazer uma versão dessa música. Meninas, essa noiva entrou em parafuso. No dia? Com a versão. Não, quando eu falei isso... Quando falou a versão. Quando eu falei que não ia ser exatamente aquele do vídeo, que eu tive que esclarecer a ela... Com certeza. Que ela jamais teria aquele som que estava no vídeo do YouTube no dia do casamento. Por quê? Porque são 60 músicos contra 4. E aquilo, além de ser uma orquestra enorme, era gravado em estúdio. Quando você grava em estúdio, aquilo leva semanas gravando uma música e edita, né? Edita, corrige, acerta, equaliza. É um resultado de CD, não é o resultado que tem ao vivo, né? E aí ela entrou em surto, assim. E aí ela me chamava de noite, de madrugada, e não, porque não é isso, porque eu quero igual o vídeo, não sei o quê.
E eu disse, mas então a gente tem que botar uma orquestra de 60 músicos, vai fazer o quê? Não, mas porque eu já gastei muito, porque não é assim, porque vocês têm que me entregar esse negócio que é do vídeo. E eu disse, gente, eu vou fazer o quê agora, né? Ela não tá entendendo. E ela, assim, muito ansiosa, muito nervosa, e a gente, naquele embate, assim, eu tentando explicar, e ela não entendia. Mas a gente Ela não andava na queria mesma... entender. Acredito que não, né? E aí, ela queria que a gente fosse fazer um show pra ela, antes do casamento. Pegar a formação e ir lá. Tipo assim, não, então vocês têm que vir aqui mostrar, tocar pra mim, sei lá, antes do casamento, pra eu ver como é que vai ficar. E eu disse pra ela, não é possível, a gente nunca faz essas coisas, porque um músico vem de Porto Alegre, outro toca na orquestra de não sei aonde, eles vão se encontrar no dia e vão tocar no dia no evento, né? Não tem coisas prévias, né? E aí isso piorou a situação. Aí ela surtou de vez. Aí surtou. E eu disse pra ela, então paga mais um cachê, que eu chamo eles todos num dia pra tocar só pra ti. Não, porque Resolve o problema. já foi pago, porque não sei o que, porque eu não vou pagar mais. E aí toda essa encrenca acontecendo, né? Eu pensei, meu Deus, agora o que eu vou... Vai dar treta nesse casamento. Eu vou me queimar com a cerimonialista, que acho que assim, acima de tudo, a gente conquista a confiança da cerimonialista e do assessor, que já trabalhou contigo várias vezes e sabe que tu não vai falhar, não só com ela, mas com os noivos, né? Porque os noivos casam uma vez, a cerimonialista organiza contigo várias vezes. Então ela que tem, digamos assim, a experiência para dizer, este fornecedor vai atuar bem. Porque confiança não é postada no Instagram, confiança é construída ao longo do tempo. Exatamente. Então, é o que eu falo. E assim como é difícil construir, é fácil desconstruir, né? Por isso que, assim, o nosso trabalho é muito voltado a atender bem os noivos, deixá-los felizes e satisfeitos e viver o sonho deles, mas, sobretudo, não dar trabalho, pelo menos, para a cerimonialista. A gente não precisa também, sabe, fazer alguma coisa fora do comum. É só não incomodar. Exato. Porque eu digo, a cerimonialista já tem 50, 60, 70 fornecedores para gerenciar naquele dia. Não vai ser tu que vai chegar atrasado, que vai chegar com a roupa errada, que não vai saber o que tinha que fazer, entendeu? Eu digo assim, nós temos que passar invisíveis no dia do casamento para a cerimonialista. Ela não precisa pensar se os músicos já chegaram, se eles têm que jantar, se a música tá não sei o quê, se o som já tá passado, se eles estão na posição certa, no lugar certo, se já tem o roteiro. Não, isso aí nós temos que chegar lá e não dar trabalho para a cerimonialista. Porque é isso que constrói a confiança. Exatamente, e é um diferencial de vocês, né? Tu já tá... Sim. Porque muitos não fazem essa parte, não se preocupam com isso, né? Isso tu não já sabe nem o local do evento. Exatamente. E é meu isso, tá? Eu entendo que tem muita gente que faz um trabalho bem feito, mas eu me cobro muito, sabe? Então, assim, pedido de orçamento é orçamento no dia ou no dia seguinte, embora a gente calcule um por um, não é formatado, a gente tem que ir lá planilhar, ver, porque o evento é isso, né? Eles escolhem, a gente calcula caso a caso, formata o orçamento, manda para os noivos, explica, faz reunião, e tudo rápido, porque assim, eu acho que as pessoas não têm paciência para esperar. Né? Então eu me cobro que seja assim, que tem uma questão por parte da cerimonialista ou dos noivos que a gente responda rápido, deixe eles tranquilos, que a gente esteja à disposição deles para quando eles precisam. Porque tu entende que o nosso trabalho não é só tocar na cerimônia? Sim. É essa assessoria musical desde o dia que a gente recebe o pedido de orçamento. Fecha ou não. Tu entende? Com certeza. A nossa disponibilidade de ser ágil, de explicar bem, porque eles também não, salvo noivos que trabalham com música, eles não têm obrigação de entender sobre música. Assim como a noiva que vai fazer um vestido, talvez ela não saiba detalhes de construção do vestido, que ela vai aprender no processo. Por isso que os profissionais têm que estar ali e dar esse suporte e deixar ela tranquila. Exatamente, explicar todos os processos. Né? O fornecedor de casamento nunca é aquele que vai atuar para aquilo que ele foi contratado e naquele momento. A atuação começa muito antes e ela vai até muito depois. E vai deixar o casal muito mais tranquilo, né? Sim. Os fornecedores de casamento têm que entender sobre organização, flexibilidade, atendimento, orçamento. Tem que ser um pouco psicólogos também, né? Também, total. Muito. Porque nesse processo são muitas emoções que vêm, né? Total. E até aquele momento, pelo menos, é o dia mais importante da vida deles. Poderá ter outros depois, né? Pode ter um nascimento de um filho. Muitas coisas acontecem na vida.
Mas acho que até o casamento, o dia do casamento é mais importante. Com certeza. Então, olha só o peso que a gente está lidando, não? Mas eu quero saber o desfecho dessa história. Agora nós vamos voltar para fofoca. Fecha parênteses. Volta pra fofoca. Por que eu falei da cerimonialista? Porque nesse ponto eu já estava tão estressado com a situação que a minha única preocupação era perder a confiança da cerimonialista Sim. que estava fazendo aquele casamento. E assim, chegou no dia que eu disse pra noiva que a gente não ia fazer ensaio nenhum, que era isso aí mesmo e que ela ia ter que, né, se contentar com aquilo que ela escolheu, ou então pagar Confiar a no trabalho de diferença. vocês. É, Como não, mas né? assim, chegou um momento que eu tive que ser mais firme, né? A minha única preocupação era com a cerimonialista. Daí o que eu fiz? Nunca vou esquecer, eu tava numa cafeteria, eu pensei, bah, agora eu vou dar a notícia pra noiva, de que não tem mais choro e é isso aí. Vou ligar pra cerimonialista antes, porque ela vai ligar pra cerimonialista e vai acabar com a gente. E vai, né, nos fazer... Te destruir. Destruir a nossa imagem com a cerimonialista. Eu pensei, eu vou me antecipar. Pra tentar Vou evitar... explicar. Vou assim, contar ó, a minha versão. o meteoro tá indo colidir com a Terra, entendeu? Tu tenta só desviar ele um pouquinho, alguma coisa vai acontecer, mas tu tenta assim, né? Liguei pra cerimonialista, eu disse, olha só, aconteceu isso, tal, ela tá enlouquecendo a gente, eu não consegui explicar, por mais que eu tenha tentado, agora eu vou dar a notícia de que a gente não vai fazer o que ela quer, e que não tá previsto em contrato, não tem mais o que fazer. E aí eu pensei, bom, a cerimonialista agora vai me descascar, né? A cerimonialista me disse assim, não, fica tranquilo, ela enlouqueceu o pessoal do buffet, ela enlouqueceu a estilista, ela enlouqueceu o pessoal do som. Ali Tava todo mundo já no mesmo barco, entendeu? Ali tirou o peso das costas, né? Aí eu disse, Respirou. então tá bom, tá tudo certo, né? E aconteceu, fizemos o casamento, assim, com aquele pânico no ar, né? Porque você já tinha toda essa carga da preocupação. Mas não fizeram show pra ela. Não tinha como, ela não queria pagar, e o nosso entendi. trabalho é no dia, não é antes, né? Sei. E assim, você sabe, né? Eu me coloquei à disposição, expliquei Com certeza. todo esse negócio. Aí chegou o dia do casamento. Ai, vi aquela tensão, né? Meu Deus. Fica ruim o Eu clima, acho né? que foi um clima, e tava um clima no ar, porque se todos os fornecedores passaram por isso, tava todo mundo apavorado, né? Tensos. Todo mundo tem isso. Que não podia sair nada do script, que se saísse perfeito ainda não tava bom. Então imagina se errasse alguma coisa. E quando a gente lida com pessoas, às vezes centenas de pessoas trabalhando, qual é a possibilidade de algum errinho? É imensa. Sim. Porque pessoas erram. Querendo Com ou não, a certeza, gente é às vezes se normal. equivoca, né? Então, foi isso. Fizemos o casamento. Tocamos, tudo certo, aconteceu. Passou uma semana. Eu recebo um áudio no Instagram, no WhatsApp, perdão. Nem vou ouvir o áudio. Tinha uns 3 minutos o áudio. Tu pensou, nem vou ouvir. Não, eu pensei, eu vou fazer o quê? Não tinha transcrição até ainda. então nenhum feedback, Não. nada. Silêncio total. Mas daí passou uma semana, nem oi, um áudio de 3 minutos. Eu pensei, cara, se tu tem uma coisa boa pra falar num áudio, é 30 segundos. Uhum. Oi, Vivi, adorei teu trabalho, tava tudo maravilhoso, vai ser inesquecível esse dia, nossa, tu encantou todo mundo, tarará, tarará. Deu, beijo, tchau. Agora, se tu tem que mandar um áudio de 3 minutos, acho que tu tem muita coisa pra dizer, né? E aí eu fiquei o anjinho e o diabinho aqui discutindo, ó, ouve o áudio, ouve o áudio, tá tudo certo. E o outro, não dá play, porque vai se explodir a tua estressar. cabeça. E aí tá, fiquei um tempo assim, nessa decisão, ouve, não ouve, decidi ouvir. Pensei, já estamos aqui mesmo, né? Foram 3 minutos de elogios, mas assim, lavando de elogio o casamento, que estava tudo perfeito, que foi um sonho, que a música foi celestial, que ela nunca imaginou aquilo. Daí, depois que passou isso, eu respirei aliviado, pensei, meu Deus, agora eu preciso de férias, né? 15 dias. E aí, daí caiu a ficha, que o que era toda essa encenação? Era uma insegurança, né, Vivi? Eu acho que vocês total. que trabalham com o casal desde o dia 1 até depois da festa, tem esse contato diário que vocês devem perceber com mais frequência. Era uma insegurança, que às vezes essa insegurança ela tá pautada em cima de uma vivência tua, sei lá de quando, né? A gente traz coisas, às vezes, sei lá, da infância, criação, ou do momento que tu tá, né? E era isso, ela tinha uma insegurança muito grande, ela estava externando isso, talvez não da forma mais adequada, mas era isso. E aí hoje eu já aprendi a
a entender isso, né? Claro, a gente não teve outro caso assim tão grave, né? Sim. Mas às vezes vem uma insegurança, uma coisa assim, e a gente consegue atenuar, né? Ai, graças a Deus que a gente consegue sempre, no final, conseguir entregar nosso trabalho com excelência, né? Sim. Rafa, hoje se fosse assim, ó, para que tu fosse dizer pro casal assim, ai, acho que essa é a formação, seria o ideal, assim, o que tu mais gosta de trabalhar e que tu indicaria para os noivos, qual seria, assim? Apesar de não ter uma resposta assim muito pronta, muito simples, porque a gente quer levar mesmo em consideração o gosto de cada casal, aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, os clássicos nunca morrem, né? Então, se eu tivesse dúvida em qualquer coisa, no meu vestido, no estilo da minha festa, ah, na decoração, eu iria apostar no clássico, porque os clássicos não envelhecem e eles são comprovados já. E eu acho que na música é a mesma coisa. Então eu apostaria num piano, cordas. Se tem alguma música que a letra faz muito sentido para mim, coloca uma cantora, um cantor para interpretar essa música com a letra, sabe? Porque aquilo vai mexer com as pessoas. Aposta nos clássicos que não tem erro. E claro, depois o céu é o limite, né? Para criação artística, se dá para acrescentar muitas coisas. Mas eu partiria disso, de um trio, um quarteto envolvendo piano e cordas. Acho que dá para fazer uma coisa muito linda. Rafa, tem uma coisa assim que, no meu ponto de vista, e ver se tu concorda, né? Hoje a gente contrata e depois escolhe as músicas. Por que não mudar isso, escolher as músicas e depois sentar e contratar o músico, né? Já com as músicas em mente, ele te sugerir a formação musical ali, né? Isso ajudaria bastante também, né? Ajudaria bastante, mas hoje, por que as coisas acontecem nessa sequência? Porque as pessoas geralmente organizam o casamento um ano antes, um ano e meio, um ano antes, e nós estamos numa região que tem muito casamento, né? Graças a Deus. Ainda bem. E que eu acho que vai crescer muito, porque o que eu tenho ouvido, inclusive visto no mercado de casamentos e viajando para outras regiões para trabalhar, é que a Serra Gaúcha, especificamente esse entorno do Vale dos Vinhedos, é o novo hype para fazer casamentos, né? Então acho que vai crescer ainda mais. Hoje já está bem aquecido o mercado, a gente tem a honra de receber casais do Brasil inteiro, do mundo inteiro para casar aqui, e com fornecedores extremamente qualificados. Isso é uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, porque eu faço casamentos em outras regiões também, e eu fico impressionado, porque daí a gente vive de casamento, a gente vê, né? Vê a decoração, vê a gastronomia, vê o serviço dos prestadores, dos garçons, e aí eu olho assim e digo, gente, ali em Bento, Garibaldi, na região ali da Caxias, onde a gente está inserido, a gente tem fornecedores que dão baile, dão show. Isso é bem servido, muito né? Profissionais, gastronomia de ponta, estilistas que fazem vestidos maravilhosos, cerimonialistas que são organizadíssimas, extremamente profissionais, que às vezes a gente não encontra em grandes centros. Então a gente está muito bem servido e eu acho que isso também faz com que a gente tenha muita demanda de casamento aqui. Só que muita demanda de casamento toma as datas, né? Verdade. E a gente não consegue fazer muitas coisas no mesmo dia, porque a gente está ali ao vivo, né? Não tem como replicar, né? Sim. Quem atua no dia do casamento, por exemplo, a Casamentos Inesquecíveis consegue atender 3 eventos simultâneos, mais que isso não, né? Que a gente manda um produtor e a equipe de músicos para cada evento, mas a gente não consegue atender mais que isso, até para poder dar uma atenção especial, né? Esses 3 a gente consegue. E as escolhas são feitas muito em cima da hora, né? Exato. Então, por isso que a gente precisa escolher os músicos antes, já na contratação, porque aí a empresa bloqueia a agenda deles para aquele dia, entende? Porque imagina a gente esperar um mês antes para contratar, tu não consegue, os músicos tocam em orquestras, tem outros projetos, é muito difícil daí a gente pegar a equipe para aquele dia. Então, a contratação tem que ser antes, e aí a gente deixa essa escolha da música mais para frente, porque o processo do casamento também é fluido, né? Enquanto eles vão organizando, é isso, vem ideias, vai mudando, hoje eu quero isso, depois eu quero aquilo. Como eles nunca casaram, eu vejo que os noivos vão se descobrindo enquanto noivos nesse processo. E essa descoberta, às vezes, muda os gostos, aquilo que eles querem, os desejos. Deve ter, né? Mudança de vestido até o final. 15 dias antes é o limite, né? Mas tem pedidos vamos mudar aqui, porque a nossa cabeça vai mudando, né? Então a gente também desenvolveu uma metodologia de forma que se consiga adaptar as músicas desejadas com a formação que os noivos já escolheram.
né? Foi o jeito que a gente conseguiu, mas hoje é necessário ser assim. Maravilha. Rafa, então, para a gente encerrar, para quem está escolhendo agora a sua composição, sua formação musical, deixa uma dica aí para os noivos, o que eles teriam que olhar, o que para eles faz sentido eles buscarem agora nesse processo para auxiliar eles nessa escolha. A dica que eu dou para os noivos é que eles, tudo bem, olhem referências, assistam vídeos, vejam o que eles gostam na internet, ou referências de casamentos que eles foram, mas acima de tudo, que eles pensem naquilo que eles desejam. Que eles sejam originais, que eles se isentem de modinha, do que viu no TikTok. Acima de tudo, pensa naquilo que faz sentido para ti. Aquilo que toca o teu coração, aquilo que vai te emocionar no dia, aquilo que vai emocionar os teus convidados, e confia nos profissionais envolvidos nesse processo, na tua cerimonialista, nos teus fornecedores, te entrega com confiança que tudo vai dar certo e o casamento vai ter a tua cara, não vai ter a cara daquilo que está no Instagram. Vai ser feito para ti e aí sim vai ser um casamento inesquecível. Ai, perfeito. Rafa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, vir aqui falar um pouquinho, a gente ficaria muito mais tempo falando. Com certeza voltará aqui falar mais com a gente sobre música. Tem as músicas também do Receptivo, que a gente nem falou, quem sabe a gente vai falar num outro momento, Claro, mas também é claro. bem importante. Mas foi um prazer te receber. E eu que agradeço, sou um grande admirador do trabalho de vocês, então é uma honra estar aqui, né, nessa mesa tão importante, em um programa aí que com certeza, um podcast que vai moldar muito aí o que a gente vai ver de casamentos aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho. Foi um Muito prazer, obrigado. Rafa. Muito obrigada, Rafa. Obrigada por ficar aqui com a gente, porque a gente vive de eventos, mas ama mesmo os bastidores. E claro, te ajudar a criar um evento com conceito e personalidade, onde cada detalhe reflita quem você é, para que não se sintam convidados no próprio evento. Até o próximo!